conseguindo gravar aqui, nem acredito. Como vocês podem ver, estou no escuro. Hoje é o 10º dia dos nossos vídeos da Quaresma de São Miguel. Tá sem luz aqui, sem internet. E eu falei, vou tentar gravar, vamos ver. Acabei deixando pra mais tarde, porque hoje é o dia do aniversário da minha filha, da Luísa. E a gente acabou saindo o dia inteiro. E deixei pra gravar mais tarde, né? Quando eu chegasse em casa. Só que quando eu cheguei, né? Vi que tava sem luz. E daí fiquei esperando chegar. Só que como não vai chegar, eu não vou deixar de fazer meu vídeo. Então, vou começar a falar algumas coisas. Sem internet é difícil também. Mas, vamos lá. Hoje, dia 24 de agosto, é o aniversário da Luísa, da minha filha. Minha filha única. Ela faz 14 anos. Eu tava pensando o que eu poderia falar dela, falar um pouco alguma passagem da Bíblia também, que fala sobre mãe, filho, sobre a importância dos filhos, né? Então, pensei em algumas coisas. Começar falando que quando a gente nasce, todo mundo nasce filho, né? É o nosso primeiro título. Nosso primeiro título é ser filho de alguém. Isso diz muito sobre o nosso futuro, sobre quem a gente vai ser, sobre o exemplo que a gente vai ter na nossa casa, né? Então, pensando um pouquinho assim, tudo que a gente vê, né? Ainda mais quando a gente é criança, tudo que a gente vê é o que a gente acha que é certo, é o que a gente acha que naquele nosso mundinho, né? É o que a gente acha que é normal, né? E nem sempre é assim, né? Tem tantas famílias desestruturadas, então é bem difícil, assim. E eu penso assim, como Deus escolhe, né? A família que Ele vai mandar a gente, né? Eu não tenho, né? Acho que ninguém tem essa resposta, mas com certeza a gente nasce numa família que algum propósito a gente tem, né? Eu vejo muito que essa questão de pais e filhos, né? Por exemplo, eu e o Jairo, eu e meu marido, quando a gente teve a Luísa, nós sempre jogamos vôlei, né? Quando eu era nova, desde os 11 anos, eu treinava em clube em São Paulo, porque eu gostava. E participava de campeonatos pela federação, né? E quando eu conheci o Jairo, né? Começamos a namorar, coincidentemente, ou não, né? Obra de Deus. Ele também jogava vôlei, jogava em clube também, pela federação. Então, era uma coisa que já teve uma conexão entre a gente. A gente, quando namorava, ia nos lugares, jogava vôlei e ficávamos jogando nós dois. É uma coisa, um hobby que nós dois gostávamos muito, né? Esse esporte. E lógico, quando a gente tem um filho, a gente projeta, né, nossos gostos. A gente acha, meu filho vai também gostar de jogar vôlei. Tem os pais, né, todo mundo falava, os pais jogam, o filho, né, sua filha vai jogar, você, né. Só que a Luísa, lógico, né, que sempre viu a gente jogar e sempre teve esse interesse. Quando ela começou, né, a gente sempre ensinou desde pequenininha. E faz pouco tempo ela até, quando a gente mudou, né, aqui pra Guararema, aqui o esporte é muito legal, aqui na cidade, tudo da prefeitura. Inclusive até eu voltei a jogar logo que eu mudei pra cá. E a Luísa sempre me via jogando e ela falava, mamãe, ninguém tem uma mãe que joga vôlei. Ela adorava falar que a mãe dela jogava, participava de campeonato, joguei pelo time da cidade, né? E surgiu esse interesse dela de jogar também, né? Então, hoje em dia, ela treina. Só que eu e o Jair, a gente sempre deixou muito claro pra ela que não é porque nós dois gostávamos e jogávamos vôlei que ela, né, precisaria fazer isso. Tem que ser uma coisa que ela goste, né? Então, mesmo a gente criando nossos filhos pra terem a personalidade deles, a gente, né, não tem como eles verem tudo que a gente tá fazendo e ser um reflexo, né, na vida deles.
Então daí ela começou a jogar e continua jogando, mas eu sempre deixo muito claro pra ela, Lu, não é porque a gente jogou que você tem que jogar, né? Porque tem muitos pais que falam, eu quero que meu filho tenha tal profissão, mas é muito assim, o que eu penso, né? Um filho, a gente criar um filho é muito difícil, né? No mundo de hoje, né? Porque tem tantas influências ruins, né? Por isso a importância de criar um filho na religião, na fé, ensinando as coisas da Bíblia, mostrando, né, todo o amor de Jesus por nós, né? Eu até falo pra Lu, eu sempre falo, porque a vela, tô cheia de vela aqui em volta. Eu acho que quando você tem um filho, é um amor, assim, parece que é um... Falam que é o coração fora do peito, né? Aqui, mas voltou. Ixi, será que gravou? Meu Deus. Lá vai eu de novo achar que não gravou, mas vamos lá. Porque é uma parte da gente que sai da gente, né? Uma coisa tão linda, assim, né? Que a gente fica grávida, tem aqueles 9 meses que a gente espera. E imagina Deus entregar o único filho dele, né? O amor que a gente tem pelo filho, às vezes, é um amor maior que por nós mesmos, assim. A gente dá a vida pelo nosso filho, né? E pensar que Deus deu o filho dele pra morrer por nós, né? É uma coisa, assim, que não dá pra imaginar, assim. Nós, com certeza, né? A maioria morreria pelos seus filhos. Mas a gente entregaria nosso filho pra morrer pelos pecados das outras pessoas? É uma reflexão que, assim, o amor que Deus tem por nós como filhos é inimaginável, assim, é fora do normal, assim, né? É uma coisa que não dá nem pra mensurar. E o filho, né, tava refletindo sobre isso, a gente põe uma sementinha, né? Rega essa sementinha durante toda a vida dele, né? A gente vai regando, a gente vai parando, porque a gente vai corrigindo, né, as coisas, a gente vai dando exemplos, a gente vai ensinando, né, o que a gente pode. Então é como que se a gente pudesse uma sementinha num vasinho, né? E todos os dias vamos com maior amor, né? E paciência, regar, cuidar, podar, cuidar, né? Só que tem uma hora que essa sementinha começa a crescer, né? E tem uma hora que ela não cabe mais no vaso. Porque ela vai criando raízes, né? E ela vai acabando, ela tipo vai ficando maior que o vaso que ela tá, porque ela vai se transformar numa árvore. Então esse é o momento que nós como pais, né, precisamos estar preparados e para saber que vai andar sozinho, né? Que essa árvore vai crescer sozinha, vai dar frutos, né? Então, tudo que a gente pode fazer para um filho, eu acho que é até o momento que ele vai ser independente, né? Então, acho que é muito importante esses valores que a gente dá durante todo esse tempo que eles estão sob nossa proteção, né? Porque filho é a nossa maior herança, né? Que a gente vai deixar pro mundo. Se eu ensino uma coisa pro meu filho, ele vai ensinar pro filho dele, que vai ensinar pro filho dele. Então, é uma herança, né? Assim como uma receita de bolo, que era a receita da avó. Então, a gente tenta ensinar, né, uma receita, assim, receita da vida, né? Não que tenha receita, mas ensinar a importância de ter Deus na nossa vida, né? De ter fé, de acreditar, de seguir os mandamentos da Bíblia. Se a gente ensinar nossos filhos dentro da fé que a gente professa, e se nós formos um exemplo, né? Porque é como se a gente fosse um espelho para eles, né? Ainda mais na fase que eles são menores. Eles se baseiam muito nas nossas atitudes, né? Então, se nós não formos pessoas melhores
sim, pensando nas outras pessoas, que nós sejamos pelos nossos filhos, né? E pelo sacrifício, né? De Deus, que deu seu único filho para morrer por nós, que é uma coisa inimaginável, né? É um sacrifício muito grande, assim. E, e eles que vão continuar a nossa obra, nosso legado. Então, é tão importante os valores que a gente passa para ele quando eles são crianças, né? É muito difícil, assim, porque a gente tem que se dedicar, né? Porque depende muito do amor que a gente está disposto a dar para eles, da atenção, porque tem tanto filho que a gente vê que, né, que nasce largado, criado pela avó, que às vezes até cria melhor do que a mãe, né? Depende da mãe, mas tanta gente que não se preocupa, né, com isso e pensar que isso pode, tipo, comprometer uma geração inteira, né? Deus nos deu essa missão, né? De passar para frente os ensinamentos dele. Eu vejo que é como se a gente fosse um dos apóstolos, né? As nossas atitudes e a nossa fé vai ser passada para frente através do que a gente ensina para os nossos filhos, né? Então, quão importante é a gente dedicar tempo para eles, a gente ir nas apresentações de escola. Tem eu esqueci o nome dele, eu sigo na internet, ele fala tanto de filhos e ele fala que tão mais importante as coisas, não as coisas materiais que a gente pode dar para o nosso filho, né? Mas as experiências, os momentos juntos, né? Quão importante isso é, você ir nas apresentações de escola do seu filho, você fazer com que ele se sinta amado. Já aconteceu muitas vezes de eu ir em apresentação de escola da Luísa e ter alguma criança chorando e pedindo para mim ligar para a mãe dela, que a mãe dela não ia. É uma coisa tão profunda assim que fica marcado com certeza a vida inteira, né? E lembro que muitas amiguinhas da Lu iam em casa e eu vi assim que elas eram carentes, sabe? E até tem uma em especial que ela era bem carente e ela falava, chegava em casa e queria vestir as roupas da Lu, porque falava que as roupas dela não eram tão bonitas e que a mãe dela não comprava. E ficava numa coisa comigo, como se eu fosse mãe dela, sabe? Eu acho que a mãe que ela não tinha na casa dela. E depois de um tempo essa menina começou a maltratar bastante a Lu, assim, fazer bullying com ela, sabe? Porque ela via na nossa casa, na nossa família, uma coisa que ela não tinha na casa dela. E hoje, né, talvez eu entenda um pouco mais, mas na época foi bem difícil, assim, porque ela queria desestabilizar a Luísa, né? Então, foi muito difícil, assim, eu consegui lidar, mesmo sabendo que era uma criança, né? Conversei com a mãe dela, mas são situações muito difíceis. Mas que a gente vê, assim, que a falta de estrutura familiar pode fazer com uma criança, né? E até com a vida dela, com o futuro dela, com o jeito que ela vai tratar os filhos dela. Lógico que com Deus a gente consegue tudo, quem acredita em Deus e quem tem fé. Então, acho que isso é uma das principais coisas que a gente tem que ensinar pro nosso filho, né? Elogiar, ver as coisas boas do nosso filho, não falar você não consegue, sabe? Sempre palavras de que Deus ama ele e ele pode tudo o que ele quiser, sabe? E o maior presente, eu acho que para os nossos filhos mesmo, como eu falei, é a nossa presença, né, na vida deles. Vou falar um pouquinho. Assim, minha família sempre foi muito importante com o jeito que eu fui tratada desde a infância pra eu ser a mãe que eu sou, sabe? Eu vejo minhas irmãs também, a Carol.
Fez muita diferença pra gente, sabe? Ter uma família estruturada, ter pais carinhosos, que, nossa, que viraram avós, assim, muito, muito presentes, muito carinhosos, mesmo morando longe, sabe? Então, é tão importante isso. Eu quero ser uma avó como a minha mãe e meu pai são avós pra Lu, sabe? Então, tanto que a Luísa era um grude com meu pai, né? A gente, direto, assim, ela vivia com ele e tanto que até eu contei, né? Quando ele tava no hospital, ela sonhou, né? Que ele falou pra ela que ele tinha que ir embora, né? E logo após ele falecer, eu acho que eu até falei isso, só que foi no dia que acabou não gravando. Mas olha a conexão, né? Logo após ele falecer, um pouco depois, ela sentiu muita falta, assim como eu. Nunca me esqueço, assim. Foram dias muito difíceis pra nós, né? E a Luísa sonhou que tava com muitas saudades dele, né? E que ela encontrava com ele. E ela falava, vovô, tô com muitas saudades de você. Você me manda um sinal que você tá bem? Daí ele falou, manda, Lu, qual o sinal, né? Daí ela falou, uma borboleta laranja. Eu até dei risada porque meu pai sempre gostou muito de cores extravagantes, tipo amarelo neon, laranja fluorescente. Então, sempre que a gente, quando ele põe uma camiseta assim dessa cor, minha mãe falava, olha, dá pra ver ele de longe. E a gente ficava rindo, né? E laranja acho que era a cor preferida dele. E ela falou uma borboleta laranja. E daí eu falei, nossa, vamos ver, Lu, como vai ser. E sempre quando dava o horário, né, 11h11, meu pai gostava muito do número 11 e tinha ele em todas as coisas dele, as senhas. E sempre que era 11h11, ele tirava um print da tela do celular e mandava pra gente. Pra mim, pra Carol, pra Bruna, pra minha mãe. Então começou a ser tipo uma tradição, né, entre a gente. 11h11, a gente mandava. Fui olhar o horário, não é 11h21. Era uma tradição a gente mandar, né? Então, sempre 11h11 ele mandava pra Luísa, mandava pra mim, eu mandava pra ele. E quando a gente pôde visitar ele, né? Quando os médicos falaram que já não tinha mais esperança, né? Eles deixaram visitar. Eu até por vídeo, né? E quando a gente entrou, os batimentos cardíacos dele estavam 111. E, nossa, pra gente era um sinal, assim, de Deus. Sabe que ele tava bem, que a gente podia ficar tranquilo, assim. Mesmo que a vontade de Deus não era a mesma que a nossa nessa hora, né? Foi um sinal tão especial. E outra coisa que eu até estudando, tava vendo a Bíblia esses dias à noite e tava pensando, né? Porque tem coisas que a gente acha que é coincidência, mas que não é, né? A gente morava numa casa na Vila Mariana, em São Paulo, né? Era na Joaquim Távora. E o número era 249. E sempre a gente, Joaquim Távora 249 é um número que, nossa, a gente morou a vida inteira, mais de 20 anos lá. Acho que eu morei mais. E foi a primeira casa, né? Que meus pais, a gente cresceu lá, viveu lá. E o quarto dele do hospital, quando eu comecei a pensar nisso depois, era o número 249. E daí me veio tão forte, assim, no meu coração, que ele tava indo pra segunda casa dele, né? Desde que ele entrou nesse quarto, Deus já sabia que o tempo que ele ficou lá era pra gente ser preparado, né? Então, misturei um pouco, tô falando dos sinais de Deus, mas porque eu vou falar da borboleta ainda. Mas como é impressionante, assim, foi a segunda casa dele, número 249, e a casa que vai ser a casa eterna dele, ele tá no céu, né? Tá na glória do Senhor, né? E voltando à borboleta, eu falei do 1111, né?
Por quê? Porque ele faleceu dia 17 de outubro. Aí dia 11 de novembro, que era 11/11, na hora eu falei, gente, eu vou em alguma missa, porque eu tenho que rezar pelo meu pai, porque é 11/11, imagina. E até nesse vídeo acho que eu fui em 2 missas. E nesse dia, na segunda missa que eu fui, eu tava mal ainda, tava bem mal. Até a Du, que é como uma mãe pra mim agora da comunidade, né? Ela era o Padre Marcos. Eu entrei lá no sacrário, ele pôs a mão na minha cabeça, rezou por mim, porque eu tava chorando, tava mal. E durante a missa dele, entrou uma borboleta no meio da missa, começou a voar na igreja inteira. Na hora que ele tava transformando o pão em vinho, e o vinho, né? Nossa, foi muito lindo. Aí a borboleta voando lá na frente, aí voou perto de mim. Na hora, meu olho encheu de lágrimas, eu olhei pro Jairo, uma borboleta laranja. Eu olhei pro Jairo e falei, Jairo, tipo, fico toda até arrepiada de contar. E daí eu fui pegar, né, a hóstia, a Eucaristia, daí eu, tipo, ajoelhei e falaram que a borboleta pousou nas minhas costas. Então, a ligação que a Lu tinha com meu pai, assim, e todo o amor que ele passava, sabe? Pra mim, pra ela, tipo, são coisas que fazem a gente querer cada vez mais ser igual a ele, levar o legado dele pra frente, fazer com que as pessoas nunca esqueçam. E através desses vídeos eu acho que eu vou poder falar um pouquinho também da influência dele, né, na minha vida, do legado que ele deixou, do exemplo, né, que ele deixou na minha vida. E como é importante isso, as coisas que ele fez por nós, né? Que eu contei, o tesouro dele, que eram nossas fotos, nossas lembranças, os momentos que a gente passou junto, né? Eu tava falando daquele cara da internet que eu sigo, ele falou, a vida passa tão rápido. Tipo, se a gente não vai em uma festinha da escola do nosso filho, a gente tem que pensar que é uma menos. A gente vai em 4 festinhas, porque depois a gente começa a crescer, sabe? Eu, sim, quero curtir o máximo que eu puder. Quero ensinar o máximo que eu puder pra minha filha. A bateria tá fraca, aí fica voltando. Como ser uma boa pessoa, eu quero ensinar o máximo que eu puder pra minha filha. E eu acho que esse é o grande legado que eu posso deixar pra ela, né? Até tinha separado aqui, deixa eu ver. A parábola. Nem tá aqui do filho pródigo, mas eu acho que meu celular está acabando a bateria. E falando assim da parábola do filho pródigo, falando um pouquinho, né? Ele tinha 2 filhos, né? E um pediu já para dividir a herança, e porque ele queria sair pelo mundo. Então ele saiu pelo mundo, gastou com mulheres, com farra, e chegou ao ponto de ficar sem ter o que comer, né? Ele falou, eu vou voltar, pedir pro meu pai, porque até os escravos do meu pai comem melhor do que eu, né? Eu sei que eu tô errado, né? Vou pedir perdão. E eu vou pedir pro meu pai se ele me aceita de volta, porque eu trabalho pra ele como escravo. E quando ele voltou, o pai dele ficou tão feliz. Ele pediu perdão, falou, não, tipo, pegou acho que um porco pra assar e fez a maior festa. E o outro filho não gostou muito, porque ele falou, eu estive do seu lado durante todo o tempo, ele foi pro mundo, voltou, e agora você trata ele melhor do que eu, né? Nunca assou um porco pra mim. E daí ele falou, eu queria achar pra ler certinho, né? Porque eu tô falando do meu jeito. Mas daí ele falou assim, quanto eu tô falando, se eu achar. Daí ele falou assim, mas pro outro filho dele, né? Mas tudo que é meu é seu. Tudo que eu tenho é seu. E vamos celebrar que seu irmão voltou, que ele, né, que ele tá bem, porque eu amo todos os meus filhos iguais, que se fosse com você eu ia fazer a mesma coisa.
Então, se a gente pensar sempre um lugar que a gente pode voltar, que a gente tem confiança, é pra casa dos nossos pais, né? Porque mesmo que a gente fizer alguma coisa errada, sempre quem vai corrigir a gente, não passar a mão na nossa cabeça, mas quem vai ajudar a gente a reconhecer nosso erro e falar, depende do que a pessoa fez, mesmo a gente estando errado, a gente sabe que a pessoa que a gente sempre pode voltar é nossos pais, nossa família, né? Então, o quanto é importante a gente ter uma relação familiar sólida, com bons exemplos, com Deus, né? Porque eu acho que quando a gente tem Deus, o resto, tudo, não que a gente não vai ter dificuldades, mas quando a gente tem uma família, né, que acredita em Deus, que acredita na gente, que quer o nosso bem, juntos a gente sempre vai conseguir, somos mais fortes, né? Juntos a gente é mais forte. E a gente também deve ensinar muito para os nossos filhos o valor de perdoar, né? De reconhecer que tá errado, de tentar ser uma pessoa melhor, de tratar as pessoas como a gente gostaria que a gente, né, que fôssemos tratados. Igual essa menininha que eu falei que começou a atacar a Luísa, né? Não é por isso que a Luísa atacou ela de volta, sabe? Mas é difícil, né? Porque o primeiro impulso, se a pessoa te empurra, você fala, empurra de volta. Mas não é isso, né? A gente tem que, por mais difícil que seja, ser um espelho, ser um exemplo para os nossos filhos, né? É só isso. Só tenho muito a agradecer, porque a Luísa é uma bênção nas nossas vidas, assim. De verdade, não é porque é minha filha, eu sou muito suspeita pra falar. Eu até falo pra minha mãe, ela fica brava às vezes. Porque quando ela me elogia, fala alguma coisa, eu falo, opinião de mãe não conta, né? Porque mãe sempre vai ver as coisas boas no filho. Mas a Lu, assim, é uma bênção de Deus na nossa vida, sabe? Ela ensina muito a gente. Porque ela é pura, ela é meiga, ela tem a inocência, sabe? Ela sempre ajuda os amigos na escola, ela tem facilidade. Ela para o tempo dela, ela ajuda em inglês, ela tem muita facilidade. Então, a professora de inglês sempre, quando eu vou nas reuniões, eu saio com um sorriso de orelha a orelha, né? E eu vejo que tá dando certo, que ela tá... Estamos levando ela por um bom caminho, né? Tudo, os ensinamentos. Mas tem muito dela também, porque ela se esforça muito, ela é uma pessoa muito boa, ela dá muita atenção para os outros, ela trata os outros como ela gostaria de ser tratada. Isso é uma coisa muito difícil da gente ver hoje em dia, porque às vezes a gente se doa tanto para uma pessoa, a pessoa te chama, você é a primeira a estar lá, sabe? E eu não falo nem só fisicamente, de ajuda, de dar uma palavra, ou a pessoa tá triste, você para tudo que você tá fazendo, você larga a sua família pra você conversar com essa pessoa. E às vezes em coisas tão simples você vê que a pessoa não está disposta a perder um minuto do tempo dela com você, sabe? Com coisas simples do dia a dia. Falo pra Lu, né? A gente tem que tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado. E não é porque a pessoa não faz a mesma coisa que a gente faz que a gente vai parar de fazer. Mas cada vez mais que eu leio a Bíblia e que eu vejo as histórias da Bíblia e que eu comparo com as coisas do dia a dia, a gente vê o quanto é importante essa herança que nossos pais nos passaram desde criança, né? O quanto faz a diferença a gente saber o valor de uma família, o valor de perdoar, o valor de escutar, de compartilhar as coisas com os nossos irmãos, né? Então, acho que é um pouquinho disso que eu tinha pra falar hoje. Estou com 2% de bateria, estou sem luz, mas graças a Deus deu tudo certo. Vou postar, acho que bem tarde hoje, mas graças a Deus consegui fazer o vídeo. E amanhã